Então, aqui hoje eu tenho este vaso maravilhoso, é uma peça de designer que ele tem um recorte, né? Muito bonito, muito elegante. E ele tem uma tonalidade de off-white. O que é off-white? Aquela cor que não é branco, ele parece um gelo, né? Então, ele é uma tonalidade muito agradável, é uma cor neutra. Nós precisamos fazer a fixação. Pode ser com argila, ou você pode fazer a fixação com a espuma floral também, não tem problema nenhum. Então, eu coloco só um pedacinho aqui de papel no fundo, tá? Para fazer o quê? Para colocar a minha argila. Aí não estraga a peça, enfim. Por quê, gente? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer a preparação da minha argila. Então, para essa quantidade de peças, eu separei aqui 3 argilas. Por quê? É uma peça grande, ela tem um diâmetro grande, e eu vou colocar flores altas nessa composição, né? Olha, essa parte, gente, é uma das partes mais gostosas, né? Então, você vai modelar aí a sua argila. Se você tem uma base que é menor, também você pode, um vasinho pequeno, você vai dividir a argila no meio. Com uma argila você consegue montar 2 arranjos, mas não é o caso desse arranjo aqui. A melhor é essa de barro, tá? Essa argila é aquela argila escolar, que as crianças usam até na escola. Então, você encontra em livrarias, em floriculturas, tá? Vocês estão vendo que aqui no meio fica um buraquinho. Então, eu coloco argila como se fosse um triângulo ao entorno aqui da minha peça, tá? Então, vai ficar esse buraquinho. O que eu vou fazer? Eu vou modelar aqui a argila para juntar todos esses espaços. Então, vamos lá. Eu modelo, eu não deixo elas separadas assim. Eu vou modelar aqui com o meu dedo e as argilas vão ficar unidas, não separadas, tá? Essa parte, gente, essa técnica, ela é fundamental se você deseja ter um arranjo bem montado, tá? Então, pelo amor de Deus, prestem atenção. Eu fiz a junção da minha argila, olha, como se fosse o entorno, né? E aqui no meio ficou esse buraquinho. Como eu não vou colocar flores aqui no meio, deixa eu baixar ela aqui agora que eu não quero sujar minha peça. Como eu não coloquei flores, não vou colocar aqui no meio, neste caso, eu não preciso preencher aquele buraquinho. Mas se eu fosse colocar flores ali, eu preciso colocar um pedacinho de argila que sobra ali naquele meio também, para fazer o preenchimento. Por quê? Porque a peça é grande. O que eu vou fazer agora? Eu preciso fixar a minha argila, né? Como é que eu fixo? Com papel. Então, vou começar. E vai prender a argila aqui, ó, por dentro, né? Então, esse vaso, ele tem uma concavidade aqui. Então, vou preenchendo todos os lados aqui do meu arranjo, né? E o que é bacana, né, gente, quando a gente coloca o papel? Além de reter a umidade, de segurar firme o meu arranjo, ele vai economizar o musgo, né? Na hora que a gente vai fazer o nosso acabamento do arranjo. Então, olha só, preso aqui, eu deixei a argila aparecendo, tá? Eu não coloco em cima dela, porque na argila é que nós vamos fazer a fixação do nosso material. Então, vamos lá. Qual é a etapa seguinte agora? Eu preciso cobrir, né, esses detalhes aqui do papel, para que ele não apareça. Então, vou pegar o meu musgo e vou dividir ele. Então, ele vem em bloquinhos, assim, né? Então, eu separo ele, gente, e começo a colocar aqui na minha peça. Onde eu vou colocar esse musgo? Na parte onde tem o papel, né? Olha aqui, gente, preenchi super bem. Eu vou montar, gente, um arranjo com a orquídea oncidium, tá? Ou chuva de prata, que normalmente o pessoal chama. Ela é uma tonalidade branca. Primeiro passo, eu preciso medir a altura do meu arranjo, tá? Então, eu tenho lá minha mesa de jantar e eu tenho o espaço onde ele vai ser colocado, tá? Então, eu vou medir aqui qual a altura que eu quero deixar o meu arranjo.
Neste caso, eu quero deixar mais ou menos uma altura igual a essa. Então, eu vou ter que cortar essa parte aqui da minha orquídea. Gente, essa aqui, ela não é de silicone, tá? Ela é de tecido, mas olha a qualidade desta orquídea também. E ela tem um custo-benefício maravilhoso. Ela parece de verdade. Eu vou pegar a minha alicate de corte, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, e vou apertar e eu cortei. Eu vou modelar um pouquinho. Eu pego meus 3 dedos de baixo e esses de cima eu posiciono aqui e modelo o meu galho da minha orquídea, tá? Então, faço uma leve modelagem, porque vocês viram que ela vem toda reta, né? Então, modelo um pouquinho, para quê? Para dar mais movimento, para que ela pareça natural. Aí, agora, eu vou fazer a fixação dela aqui na argila. Quando eu fixo a minha primeira haste, eu dou uma apertadinha aqui na argila, para quê? Para ela ficar bem firme, né? E assim nós vamos indo para as próximas unidades. Aí, como eu já tenho a medida da outra, né? Você sempre pode pegar aqui o cabo que sobrou, você mede, olha aqui, ó, coloco aqui, eu já tenho a medida para a próxima, então vou cortar na mesma posição da próxima. Aí eu vou modelando a minha folhinha, vou abrir ela um pouquinho, né? E vou fixando aqui ao redor. Deixar um espaçamento, né, gente, para elas não ficarem tão apertadinhas, tão amontoadas. Sempre essas partes menores, aí você coloca para fora aqui do seu arranjo. Uma distância mais ou menos próxima, né, gente? Coloquem elas numa distância próxima. Essa aqui, gente, vai 5 unidades. Por quê? Porque elas são bem abertas nessa orquídea aqui, então ela abre bem, ela tem uma galhada. E olha a altura que ficou esse arranjo, né? Tá da minha altura aqui. Que espetáculo! Sobraram todos os cabinhos iguais. Ele serve, inclusive, para acabamento de um arranjinho pequeno. Ah, eu quero montar um arranjinho com umas tulipinhas bem miudinhas. Eu posso colocar esses aqui ao fundo, como se fosse uma taquarinha. Então, isso aqui serve para muitas coisas. Então, sempre guardem. Eu tenho aqui meu pote, aqui, ó, onde eu vou guardando os meus cabinhos aqui, ó. Então, esses aqui vão para a coleção aqui, ó, porque eu uso muito. Então, tem os cabos mais grossos. Sempre, gente, guardar esses que são mais compridos, né? Se é muito pequenininho, não precisa guardar. Então, você vai guardando justamente porque você vai usar depois. Então, a gente acaba aproveitando tudo aqui, né? E nós vamos começar a colocar aqui as folhas da orquídea. Por quê? Porque o meu arranjo ele precisa ter a complementação. A folha da orquídea oncíndio, ela tem a folhinha dela compridinha. Mas como nós estamos montando arranjos redondos, diferenciados, arranjos que têm um toque realmente que pareçam naturais, mas que são diferenciados, eu posso usar folhas de outra orquídea. Então, eu vou usar a folha da orquídea Phalaenopsis. Essa aqui sim, gente, é toque real, tá? Olha a qualidade. Eu vou modelar a minha folha. E como é que eu modelo, gente? Eu vejo as pessoas errando muito na hora da modelagem. A folha precisa parecer natural. E o que que as pessoas modelam, né? Elas fazem isso aqui com a folha. Elas entortam a folha desse jeito. Então, ela fica totalmente feia na hora que eu vou colocar ela no arranjo. Eu pego esses dedos embaixo, eu coloco aqui na parte de baixo da minha folha. Presta atenção, anote o seu caderno. Eu pego o meu dedão aqui, ó, gente, na parte de cima, tá? E eu vou fazer o quê? Modelar. Modelar, gente, para ficar redondinha, tá? A folha ficar modelada e não arqueada assim. Outro erro que as pessoas cometem muito na modelagem da orquídea, elas só abrem assim e colocam ela assim no arranjo, tá? Isso aqui, além de estar errado, ficar feio, não é que tá errado, né? Que eu disse que não existe certo e errado, mas não fica bonito esteticamente. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, gente, na minha argila, mas eu não vou socar. O que que é socar? Empurrar lá. Eu vou deixar a minha folha mais solta
eu deixo a raizinha para fora e eu modelo de tal forma, né, gente, que elas fiquem tanto para fora da peça quanto para dentro aqui do meu arranjo. Olha aqui, ó. Eu joguei uma folha para dentro e joguei outras para fora. Outro segredinho que eu vou falar para vocês na hora da colocação das folhas e da modelagem, tá? Eu deixo as minhas folhas também arqueadas para cima, porque eu consigo esconder um pouquinho do caule. Aqui, ó. Senão a minha perninha aqui da orquídea, o meu caule, ele fica muito comprido. Então, eu conseguindo esconder um pouquinho aqui, eu faço esse jogo com a folha da minha orquídea, que é o que eu fiz aqui. Olha só, uma bem aberta e uma sobreposta à outra. E o modelar, gente, também é erguer a folha, né? Erguer é fazer esta erguida aqui, ó. Então, umas mais erguidas, outras mais para baixo. Ah, outro segredo, gente. A folha da orquídea, vocês colocam ela próximo ao caule. Por exemplo, eu tenho essa abertura aqui, né? Eu vou colocar próxima ao meu caule aqui, ó. Eu não vou colocar do outro lado, né? Senão vai parecer que eu não tenho folha. Eu coloquei 4 folhas e a minha base está quase preenchida. Vocês viram a diferença de aprender uma modelagem da forma correta? Vocês viram como eu consigo economizar? Gente, não fiquem enchendo de frescura o arranjo de vocês. O menos é mais. Um arranjo elegante como esse aqui, uma limpeza no visual é muito importante, tá? As pessoas compram o visual do seu arranjo, elas compram a combinação, elas compram a técnica, elas compram a beleza do seu arranjo. Então, não inventem moda de ficar botando coisas que não são muito, que são distantes, né, da orquídea, que fogem muito do contexto, tá? Então, olha só, um arranjo ele pode ser lindíssimo somente com as flores e as folhas da orquídea. Dá uma olhada o que tá ficando. Eu não terminei, tá, gente? Dá uma olhada. Agora, né, gente, eu já vou organizar ele. Vocês viram que essas folhas aqui ficaram altas, né? Porque elas justamente estão trazendo esse movimento de fora para dentro, como se fosse natural. Agora eu fiquei com um buraco lá no meio do meu arranjo. Eu não vou colocar outro galho lá. Eu não preciso, gente, colocar orquídea lá no meio do meu arranjo. Olha lá, ficou um buraquinho, né? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar folhas. O que as pessoas erram? Elas querem preencher lá no meio. Por que essa orquídea eu não preciso colocar no meio? Porque ela tem a galhada muito cheia. Ela tem todo esse preenchimento em torno. Então, as pessoas querem encher de flores, né? O arranjo acaba ficando sobrecarregado e ele não fica com visual bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Já te dei mais essa dica, você já economizou mais um pouco, né? Sabendo que você não precisa encher o seu arranjo de flores. Então, vocês viram que com uma peça com 5 hastes de flores, você já montou o seu arranjo. Aí eu vou modelar mais uma folha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui na lateral e eu vou colocar esta folha ali no meio. Vou colocar mais uma, né? Colocar 2 folhas ali para fazer esse preenchimento lá no meio. Dá uma olhada o que ficou essa modelagem de folhas. Dá uma olhada. Dá uma olhada no meio. Gente, e é um arranjo simples. Não é um arranjo complexo, complicado. Mas o que eu fiz? Eu fiz a combinação certa de vasos, de folhas e de flores, tá? Um arranjo que realmente parece natural, um arranjo elegante, com composição. Deixa eu me afastar aqui. Olha o tamanho desse arranjo aqui. Dá uma olhada no tamanho.